Bem-vindo ao Future Enterprise Show. Neste episódio temos como convidado especial David Faustino, Managing Director na Nexcellence. Esta conversa será conduzida por Fernando Bação, professor catedrático na Nova Information Management School da Universidade Nova de Lisboa, e Gabriel Coimbra, Group Vice President and Country Manager da IDC. O Future Enterprise Show é oferecido pela IDC Portugal e pela Nova IMS, em parceria com a Nexcellence. Bem-vindos a mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a Nova IMS, com o apoio da Nexcellence, um programa que pretende discutir os principais temas relacionados com o futuro das organizações numa economia cada vez mais digital. E Future Enterprise é o termo, é a framework, é a visão da IDC para o futuro das organizações, uma organização que se quer resiliente, ágil e capaz de inovar de uma forma contínua numa economia cada vez mais digital. E cada episódio temos uma entrevista com uma personalidade que acreditamos que esteja ou a criar ou a transformar uma Future Enterprise ou que esteja a contribuir para esse ecossistema de transformação digital em Portugal. E hoje temos mais uma conversa, mais uma entrevista com uma personalidade, com uma pessoa que consideramos de facto muito relevante nesse ecossistema e criou recentemente uma nova enterprise, mas sobretudo uma enterprise que tem como objetivo ajudar outras organizações a fazerem a sua transformação. Mas para apresentá-lo, como já é habitual, tenho aqui o meu amigo e co-moderador, Fernando Bação. Fernando, força. Obrigado, Gabriel. De facto, hoje o nosso convidado é um convidado muito especial, é o David Faustino, que é o Managing Director da Nexcellence. A Nexcellence tem estado connosco ao longo todos estes episódios e achámos que seria interessante também ter aqui o David para nos dar a sua perspectiva, um pouco diferente da perspectiva da maior parte dos nossos convidados, mas igualmente relevante e importante, que até certo ponto é uma perspectiva por trás dos bastidores, digamos assim. David, muito obrigado por estares aqui hoje connosco, pela disponibilidade para vires ter esta conversa connosco. A primeira pergunta é, se tens visto os episódios já sabes qual é, não é? Tu tens uma carreira com muito sucesso, uma carreira muito intensa na área da tecnologia. Da tua perspectiva, qual é que é, digamos, a característica mais marcante na tua personalidade que ajudou, digamos assim, a desenvolver esta carreira? E já agora, se tiveres tempo, dá um sumário muito rápido daquilo que tem sido a tua carreira na área da tecnologia. Olá, Fernando. Olá, Gabriel. Eu considero que a característica mais relevante que eu tenho é o gosto pelos desafios. O tema de criar um novo objetivo, juntar uma equipa atrás desse objetivo, sabermos perfeitamente que o objetivo é ambicioso e, portanto, no meio daquilo vamos aprender, vamos falhar, mas ao mesmo tempo estamos a aumentar sair da nossa zona de conforto, o definir a estratégia para chegar lá e o gozo que nos dá a atingir um objetivo, efetivamente é uma coisa que eu tenho, acho que é nato desde muito novo, que lembro-me de ter esta característica. Isto é uma coisa que tem sido particularmente relevante nos últimos meses ou no último ano, quando decidimos criar a Nexcellence e começámos a executar. Nós, o que fizemos foi, agarramos num conjunto de unidades de negócio de uma empresa cotada, que é a Glint, e definimos-lhe uma nova identidade, criámos uma marca, definimos a estratégia e tivemos de fazer uma coisa importante, que é qual é o valor que esta nova marca pode trazer, obviamente para os nossos clientes, que são extremamente relevantes, para os nossos colaboradores e também para o nosso acionista. E juntar as pessoas à volta disto, e ainda mais, no dia que se lança a marca, perceber, ok, isto agora é que começou, não é o fim, isto é apenas o início, como é que vamos manter as pessoas? Este desafio constante, efetivamente, é um tema muito relevante. E eu sempre gostei destes desafios. Recordo-me que eu, quando estava a terminar o curso, fiz o que alguns jovens têm a possibilidade de fazer, que fiz um Interrail pela Europa, e recordo que nessa altura, quando cheguei a Barcelona, disse, esta cidade é espetacular, tenho que vir para cá trabalhar. Efetivamente, 12 meses depois, tinha terminado o curso e estava a aterrar em Barcelona para começar a trabalhar. E, portanto, a minha vida teve uma parte de internacionalização significativa e outra parte sempre de andar à procura de desafios novos. Uhum. E já agora, dá-nos só muito rapidamente uma noção do teu trajeto. Portanto, foste para Barcelona trabalhar e depois quais foram os passos seguintes, muito rapidamente? Trabalhei em Barcelona um ano em consultoria, depois trabalhei um ano em Paris, trabalhei um ano em Londres. Isto deu-me uma perspectiva muito interessante do que é a Europa e das culturas diferentes.
ao fim de algum tempo, achei que eu não tinha nascido para a consultoria, o meu objetivo efetivamente era desenvolver negócio e fazer as coisas crescer, achava que era curto a área de consultoria e, portanto, nessa altura vim para Portugal e tenho trabalhado em desenvolvimento de negócio durante muito tempo e nos últimos anos como gestor, antes da Nexlance e agora na Nexlance também. David, tu, enfim, ao longo da vida, estiveste em contato com várias organizações em Portugal, nesse processo de transformação das organizações com o digital, e agora fala-se tanto de transformação digital, de transição digital, e tens também essa visão internacional. Como é que tu vês hoje o nosso mercado? Enfim, qual é a tua perspectiva em termos de transformação, de transição digital? Nós, nesse último ano e meio, demos um salto enorme em função da pandemia, mas outros países também deram. Ou seja, como é que tu vês hoje o nosso país? Qual é a tua perspectiva? Certo. Deixa-me falar além daquilo que é óbvio, que obviamente temos um conjunto de empresas portuguesas, os unicórnios, e portanto, mas o que interessa, se olharmos na perspectiva de Portugal, é a nossa economia real. E para vermos onde é que estamos hoje, que já temos de recuar um bocadinho atrás. Nós passámos por, como passou o mundo todo, na altura de 2008, pela crise de crédito que teve a ver com o Lehman Brothers, e tivemos uma particularidade, é que logo a seguir, em 2003, tivemos a crise da dívida soberana. Isso levou, que mais ou menos deve terminar aí à volta de 2017. Isso levou a que Portugal tivesse passado um período de 10 anos em crise e logo com cortes de orçamentos e orçamentos de investimento e orçamentos de inovação. Isso levou a que nós, hoje, efetivamente, enquanto país, genericamente estamos atrasados a maior parte das outras economias, sobretudo as economias que vale a pena. Nós vemos isso até em indicadores do PIB, mas em termos tecnológicos é igual. E, portanto, estamos atrasados, mas hoje em dia temos uma oportunidade que os outros países também têm de fazer esta mudança. E eu aqui, na perspectiva do futuro, e eu acho que das coisas que têm de ser feitas, há obviamente um Estado muito importante, um papel muito importante do Estado. O Estado, com o PRR agora, tem uma capacidade de se modernizar e, obviamente, parte desse investimento vai ser feito para melhorar a vida dos cidadãos e simplificar a vida, mas há uma parte muito importante que tem de ser feita para nós não repetirmos os erros do passado de investimentos maciços do Estado. É importante que este investimento sirva também para aumentar a inovação no próprio tecido empresarial português e facilitar e promover as exportações das empresas portuguesas. Este investimento é significativo, que agora este pacote de investimento vai ser significativo. O Estado vai ter um desafio porque, fruto de tantos anos de cortes de investimento, hoje em dia não está munido, inclusive, do talento suficiente para conseguir executar todas estas coisas que aí vêm, todo este dinheiro, e portanto há aqui um desafio nisto. E acho que há um desafio de longo prazo que nós, enquanto país, temos de aprender dos investimentos que antigamente, há uns anos atrás, fizemos em infraestrutura física, que é estes investimentos em tecnologias têm de ser pensados de forma a não deixar um legado muito elevado de custo de manutenção para o futuro. Não podemos fazer como fizemos nas autoestradas, investimos muito dinheiro e depois tivemos um custo significativo. A parte mais importante da transformação digital, quando falamos de país, efetivamente é da economia real, não é do Estado, são das empresas. E aí há um caso curioso, porque a tecnologia já existe há muito tempo. O que é importante haver é as pessoas, os decisores, utilizarem a tecnologia nos seus negócios. Deixem-me partilhar com vocês um exemplo que eu vi de uma coisa muito simples de um empresário individual que achei brilhante, que é, há poucos dias, estava a passear ao fim de semana e encontrei um violinista na rua com um cartaz ao seu lado, tinha uma caixinha para as moedas, como é normal, e tinha um cartaz ao seu lado com o número de telemóvel a pedir donativos através da MBWay e tinha QR codes para as pessoas os seguirem nas redes sociais. Isto é transformação digital. É uma coisa simples, porque aquela tecnologia toda já existia há uma série de anos, mas foi a única pessoa até hoje que eu vi fazer isto. E, portanto, não precisamos ter mega empresas para conseguir fazer estes temas. A transformação digital às vezes pode provocar assimetrias, se nós formos ver também no nosso dia-a-dia agora, durante a pandemia, quando nós vamos aos restaurantes, muito de nós deixamos de utilizar dinheiro, utilizamos mais, não queremos agarrar fisicamente no dinheiro, e, portanto, o que é que nos acontece? Nós pagamos, vamos para o restaurante sem dinheiro, e normalmente não deixamos gorjeta, porque pura e simplesmente já não andamos com dinheiro atrás. Os restaurantes em si estão a utilizar o marketing digital
nem que seja através do Google, etc., para as pessoas escolherem o restaurante. Então, utilizar os canais de venda digitais para as pessoas poderem encomendar em casa e, portanto, há esta parte está digitalizada, mas há uma parte que até está digitalizada e eu não consigo compreender porquê. Hoje em dia, os empregados de mesa, quando vêm ter connosco, não nos pedem gorjeta através do multibanco. Este é um caso, e podemos ir olhar deixa-me partilhar convosco um dos casos mais interessantes que nós tivemos de transformação digital em grandes empresas. Nós temos um cliente, uma multinacional muito grande na área da saúde animal, que o seu negócio é vender medicamento a criadores de gado, e esta empresa há uns anos atrás começou a sua viagem de transformação digital e não só digitalizou os seus processos, como fez uma coisa que é criou aplicações para oferecer aos seus clientes. Os criadores de gado, como perceberão, têm um nível de digitalização muito baixa e, portanto, ele, quando quis transformar-se, transformou também os seus clientes e ganhou uma vantagem muito significativa sobre isto. E para terminar, além, obviamente, do governo e das empresas, há o tema das pessoas. Eu acho que aí Portugal tem muito a ganhar. Nós temos talento muito bom e, portanto, cada vez mais as pessoas em Portugal que trabalham em tecnologia ou que têm capacidades digitais vão ficar melhor. Acho que vai haver também um fosso entre quem está mais digital e os que são menos digitais. A notícia boa aqui é que a necessidade de pessoas na área tecnológica é tão grande que há espaço para pessoas novas entrarem. E, por final, há um tipo de pessoas que são muito importantes nestes temas, que são os CIOs, que são aqueles que vão orquestrar todo este tema. Nem a propósito, a nossa próxima pergunta tem que ver exatamente com o papel do CIO e do IT em geral nesta revolução, nesta transformação. Portanto, já fizeste um diagnóstico da situação, estamos aqui à beira de ter, entre aspas, muito dinheiro para fazer face a algumas das deficiências com as quais temos vivido nos últimos anos. Como é que tu vês o papel do CIO e do IT e, neste caso, também da Nexcellence como parceiro no progresso desta transformação digital em Portugal? Okay. Alguns dos CIOs com mais sucesso que nós conhecemos perceberam já há algum tempo atrás que o papel deles e do IT mudou muito. Passou de um papel de suporte, de responder às necessidades do negócio, para passar a ser um papel absolutamente mais estratégico. O que é que nós estamos a ver alguns CIOs de mais sucesso a fazer? É focarem-se muito mais em compreender qual é o negócio. Perceber, inclusive, a educar os membros das comissões executivas ou os seus pares de negócio a dar-lhes literacia digital e a sentar-se ao lado deles e a tentar identificar como é que o IT pode de facto, transformar o negócio. Este é um papel novo que tem surgido há algum tempo atrás e é um papel absolutamente determinante. Nós tivemos um caso de um CIO que trabalha connosco, um homem com visão, mas também com muita coragem, que eu recordo-me que há uns anos atrás apresentou à Comissão Executiva um plano de fazer um investimento num determinado sistema e disse-lhe, eu com este investimento faço aumentar as vendas da empresa 10%. Isto é um tema que um CIO normal não quer fazer, porque vai defender normalmente a tecnologia. Ele percebeu que o caminho era aumentar as vendas. Curiosamente agora, talvez uns 3 ou 4 anos depois, a empresa não cresceu 10%. Cresceu muito mais do que isso, mais do que duplicou, e estamos a falar de uma empresa de 800 milhões de euros, uma empresa de uma dimensão muito relevante. Obviamente não foi só por causa deste investimento, mas isto dá-vos a ideia do papel que os CIOs estão a ter hoje em dia. E uma prova que isto tem sucesso é que nós vemos de algumas destas empresas não só os orçamentos para a tecnologia crescerem muito, porque muitas vezes é o próprio negócio a dizer, eu quero vender de forma digital e, portanto, eu vou disponibilizar orçamento para projetos digitais. Portanto, os orçamentos de IT estão a crescer nessas empresas, como estamos a ver também esses já a surgirem, antigos CIOs a passarem para presidentes da Comissão Executiva de algumas empresas. Isto é uma coisa que há uns anos era impensável, hoje está a acontecer e, efetivamente, o papel dos CIOs está a mudar de forma determinante. David,
Desculpa, não queres falar só um bocadinho da Nexcellence e como é que vês a Nexcellence agora nos próximos anos? Sim, uma das coisas que nós temos feito é efetivamente, e se calhar parte do nosso sucesso tem sido ajudar os CIOs a fazer este caminho que eu vos estava a explicar, que é desafiá-los a não verem a tecnologia, que efetivamente que é o que nós fazemos, prestamos serviços tecnológicos, mas desafiamos-lo muitas vezes a não se focar connosco na implementação da tecnologia, até porque nós temos confiança na qualidade daquilo que entregamos, mas muitas vezes o que estamos a fazê-lo a ajudá-lo a desafiar as próprias empresas. Acho que este é um tema relevante. Outro tema importante que nós também temos feito é olhar para as nossas pessoas e não diria que somos uma entidade que mete as pessoas à frente dos clientes ou à frente do negócio, acho que não estaria a ser justo, mas acreditamos profundamente que não conseguimos crescer se não tivermos uma proposta de valor para as pessoas. E é um dos motivos diferentes e uma das formas diferentes que nós temos estado no mercado e que nos tem permitido também crescer de forma significativa. David, falasse há pouco dessa necessidade do CIO se transformar numa perspectiva de falar mais sobre o negócio e o impacto que o IT, o digital pode ter no negócio, como deste aí o exemplo do crescimento de 10% nas vendas e parece-me que essa é uma tendência clara e temos visto muitos CIOs em Portugal, não todos, mas alguns já consideram consideravelmente um número significativo de CIOs a fazer esse caminho. Na tua opinião, como é que tu vês o futuro do IT? Ou seja, para além de haver haver uma melhor ligação com o negócio, como é que tu vês o futuro daquilo que é a arquitetura, a tecnologia, a relação com os fornecedores de serviços? Aqui acho que há várias questões e nós vemos modelos diferentes, ou seja, há organizações que são, se calhar, mais simples e, portanto, desenvolvem menos em casa e utilizam mais software as a services, as APIs, há outros que não, que preferem desenvolver tudo in-house, há organizações que têm mais equipa interna, há outros que utilizam mais o outsourcing, há algumas organizações que já avançaram para a cloud, outras que ainda estão a pensar. Como é que tu vês, assim, de uma forma muito rápida, o futuro do IT? Qual é a tua opinião nesse tema? Olha, eu acho que o IT, enquanto indústria e enquanto parte da sociedade, é absolutamente imparável. É giro. Eu estava há uns dias e voltei a ver o filme 2001, Odisseia no Espaço, que é um filme particularmente interessante porque é um filme que tem mais idade do que eu, é um filme de 1967. E se nós formos olhar, muitas daquelas coisas já aconteceram ou estão para acontecer muito em breve. Olhamos para aquele filme, exploração espacial. A exploração espacial, ainda não estamos naquele limite, mas por um tema muito de prioridade política. Com o fim da Guerra Fria, os governos deixaram de investir na corrida ao espaço, porque tinha ali um tema de patriotismo e de rivalidade entre a Rússia e os Estados Unidos, e havia uma parte que era desenvolvimento de armamento que deixou de ser necessário. Mas o famoso HAL, que é o computador, hoje em dia os nossos computadores, nós já falamos com os nossos computadores, e há um tema particularmente interessante naquele filme que tem a ver com a ética da inteligência artificial e que o HAL começou as pessoas começaram a morrer na nave. E este tema, o tema da ética e da inteligência artificial, é um tema que está hoje absolutamente a ser discutido. O que é que nós estamos a ver nestas áreas? A China decidiu, há alguns anos atrás, que queria ser líder em inteligência artificial, e algumas das mentes mais brilhantes de inteligência artificial são chinesas, alguns até trabalham para empresas americanas, mas algumas mentes mais importantes são chinesas. O Sr. Putin vem dizer há talvez 1 ou 2 anos que a inteligência artificial no setor da defesa era crítico e, portanto, eles iam investir no setor da inteligência artificial. Os Estados Unidos, há alguns meses atrás, publicou um relatório feito por um conselho de especialistas liderados pelo antigo fundador da Google, que veio dizer que os Estados Unidos não deviam impor limites éticos à inteligência artificial, porque os chineses e os russos não iam fazer, e, portanto, se os Estados Unidos impusessem limites éticos, nomeadamente na criação de armas, isso ia dar uma desvantagem militar aos Estados Unidos no futuro que depois seria imparável.
É curioso, vemos a forma como a Europa está a abordar. A Europa está a colocar está a tentar lançar um conjunto de leis para modelar aquilo que será o futuro da inteligência artificial, que é uma aposta interessante. Eu acho que a Europa teve muito sucesso nos temas da privacidade de dados. Nós enquanto bloco europeu, criámos o Regulamento Geral de Proteção de Dados há muitos anos. Na altura havia muita gente muito cética a dizer que isso ia retirar competitividade às empresas europeias, ainda sempre problemático. O que vimos é que nos Estados Unidos, a Califórnia foi logo dos primeiros estados americanos que começou a criar também legislação de privacidade, e hoje em dia vemos grande parte do mundo olhar para estes temas. Então, eu acho que a Europa o que fez aqui foi achar que tivemos sucesso na privacidade de dados, vamos lá ver se conseguimos impor regras também no mundo nestas áreas, e faz sentido porque há aqui um ponto que tem a ver com o espaço económico europeu. Se as empresas americanas quiserem trabalhar na Europa, vão ter de adaptar essas regras. Mas passando isto para dizer na sua essência que a tecnologia vai estar omnipresente na nossa vida, e eu considero que a tecnologia hoje a tecnologia de informação hoje tem aquela importância que durante o século XV e XVI, na expansão dos impérios marítimos europeus, teve a construção naval, ou que no século XIX e XX e no princípio do XXI teve o setor do petróleo. Portanto, eu acho que claramente aqui é absolutamente imparável. Nós vemos outra tendência relevante, que é os clientes, genericamente, isto é um tema básico de livros de economia e de gestão, cada empresa tem a sua estratégia de negócio muito bem definida. E o que nós estamos a ver, uma tendência muito significativa, é os clientes e as empresas, e mesmo o setor público, a quererem desenvolver os seus sistemas de informação únicos. Muitas dessas entidades percebem que se utilizar os mesmos sistemas de informação que os seus concorrentes, não conseguem trazer diferenciação aos seus clientes. E, portanto, nós vemos uma macro tendência que é mais notória em mercados mais competitivos, mas vemos uma macro tendência de as empresas quererem digitalizar-se de forma única e diferenciada. E é porque acreditamos que isto é uma tendência que continua durante muitos anos, que efetivamente quando criámos a Nexus pensámos especificamente neste nicho de negócio. David, diz-me uma coisa. Eu compreendo, eu acho que é um tema muito, muito interessante, o tema da diferenciação por oposição à standardização, commoditization da tecnologia e por aí, não é? Mas a verdade é que, digamos, quando estamos a falar de sistemas de informação, estamos a falar de uma realidade muito grande e muito diversa, e a ideia que eu tenho é que haverá partes que vão ser... A cloud vai ser uma solução para a grande maioria das organizações, e depois o desafio é pensar agora qual é que é, digamos assim, a componente do sistema que eu necessito de customizar para me diferenciar em relação aos meus concorrentes. E eu penso que aí está um bocado, digamos assim, a batalha, não é? Porque grande parte dos sistemas vão ser sim, eu aqui acrescentava também, David, assim, claro que a diferenciação tem que ser feita de alguma forma, não é? E a customização leva a isso e ajuda a esse objetivo. Mas há uma série de áreas em que é preciso ganhar eficiência, né? E que nem todas as organizações têm escala para fazer o desenvolvimento. E uma outra pergunta que acrescentaria, que é a questão do insourcing e do outsourcing. Claro que vocês são uma empresa de serviço e, portanto, quanto mais outsourcing houver, melhor para o vosso negócio. Mas como é que tu vês um bocado esse tema? Ou seja, se de facto o desenvolvimento é tão relevante e diferenciador, a organização deve ter os seus developers próprios, deve subcontratar. Em que medida? Qual é que achas que é, digamos assim, o equilíbrio? Nós conhecemos organizações em Portugal que são 10% em insourcing e 90% outsourcing e o contrário. Há 30% outsourcing e 70% insourcing. Portanto, há diferentes realidades, claro, cada caso é um caso, mas se tivesse aí uma receita para o CIO, qual era? A dimensão da própria organização e a sua história também influencia muito isto, não é? Mas... Sim, não há cada organização é uma organização. O que é que me parece que seja aquilo que faz mais sentido?
Primeiro, as equipas, da perspectiva das empresas, estão a transformar-se digitalmente, que são parte dos nossos clientes. Primeiro, as equipas não podem ser só de IT, têm de ser equipas necessariamente de IT e de negócio. Há uma vantagem, há um conjunto de vantagens brutais disto ser assim, entre as quais as pessoas do negócio, quanto mais perceberem de tecnologia, mais iniciativas vão ter e mais espírito crítico vão ter relativamente a isso, e, portanto, a empresa só vai ter sucesso se o negócio fizer parte das equipas de IT. Claro. Portanto, aqui há e os CIOs de sucesso perceberam isto, e hoje em dia muitos destes CIOs dão o controle de algumas iniciativas ao negócio. Existe um caso particular de um CIO em Portugal que dizia que a determinado ponto chegou ao pé do negócio e diz: olha, eu dou-te 5 pessoas e faz os projetos que quiseres, estou aqui a simplificar. E o negócio pensou: deve haver aqui um truque qualquer. Portanto, há um ponto importante que é trazer as pessoas de negócio para as equipas tecnológicas. Há uma parte do know-how que há uma parte que tem a ver com a orquestração de todo o sistema e componentes críticas de negócio que eu acho que os clientes têm, as empresas têm de ficar com elas no seu interior, não podem delegar. Inclusive, e sobretudo quando são processos de muito longo prazo. Nós temos um grande cliente na distribuição, no retalho, em Espanha, e ele estava-nos a comentar que queria fazer uma iniciativa de transformação significativa, mas não tinha nenhuma pessoa para fazer este processo. Nós conhecemos casos de bancos em Portugal que até há pouco tempo queriam fazer a sua jornada para a cloud, mas não tinham ninguém para os guiar internamente. E eu acho que há determinadas funções que, se eu fosse eu não queria delegar numa empresa externa. Agora, a capacidade de desenvolver e de manter, eu acho que para algumas empresas não vão ter a possibilidade de tê-la internalizado. Em particular no Estado, porque está mais sujeito a ter menos flexibilidade para contratação, e aí essas componentes devem ser passadas a empresas externas para as conseguirem fazer, porque as empresas não vão ter capacidade de escala, de contratação. E eu acho que, se nós nos lembramos, há uns anos atrás, houve um conjunto de empresas que criaram, empresas no setor dos transportes, da energia, criaram uma empresa de IT para poder pagar salários mais elevados do que as outras empresas. Isso depois, com o tempo, esfumeou-se. Essas empresas normalmente até foram vendidas. Eu acho que não vamos voltar a esse tempo, porque houve erros que se cometeram no passado, mas eu acho que claramente as empresas vão ter de suportar mais em capacidade de desenvolvimento externo. Sem dúvida, sem dúvida. David, qual é que é a tua opinião sobre o panorama, o ecossistema das empresas que prestam serviços de tecnologia em Portugal e associado a isso, qual é que parece que deve ser a estratégia, de uma forma geral, para estas empresas? Eu penso que já tivemos uma altura em que tínhamos grandes empresas e agora o mercado está mais atomizado, digamos assim, não há aqueles grandes players. Continua a haver grandes empresas, mas não da dimensão, provavelmente, em particular das portuguesas que havia aí há uns anos. Como é que tu vês o ecossistema neste momento e o que é que tu achas que é, digamos, a estratégia inteligente para estas empresas de prestação de serviços? Já agora, David, acrescentava aqui um tema, ou seja, tu referiste um ponto importante, que é, ou seja, as organizações não vão conseguir ter todos os developers, porque não têm escala suficiente, vão ter que contratar, porque há falta de recursos, vão ter que contratar as empresas de serviço. As empresas de serviços também estão no mercado em que há poucos recursos, né? Portanto, de alguma forma vão ter que ganhar alguma escala. Portanto, coloco aqui mais uma variável aqui para discussão de como é que tu vês esse panorama, como é que vês o panorama de mercado de serviços da IT em Portugal e como é que tu vês que as empresas portuguesas, no caso uma Nexcellence ou outras, devem seguir, que caminho é que devem seguir para conseguir competir nesse mercado que é cada vez mais global? Ok. Olha, relativamente aos ecossistemas de empresas, o que está a acontecer em Portugal é uma consolidação. Há ainda espaço para consolidação, mas o que está a haver é cada vez, infelizmente, temos menos empresas de tecnologia portuguesas, pelo menos na área de serviços, e isso está a acontecer. Há uma coisa boa no negócio de serviços de tecnologia, como as barreiras à entrada são muito poucas,
também estão a surgir um conjunto significativo de pequenas empresas e há uma vitalidade no setor que eu acho que é muito interessante, e eu acho que nos próximos anos vamos continuar nesta perspectiva de, sobretudo, multinacionais a comprar empresas portuguesas, mas entretanto surgem mais empresas e fazem isto crescer. Há um desafio significativo aqui, sobretudo para quem quer utilizar a tecnologia e fazer a sua transformação digital em Portugal. Novamente, fazemos aqui um bocadinho de história para enquadrar. Houve uma crise mundial em 2008, que é a crise de Lehman Brothers, e quando começávamos a recuperar, Portugal entrou na crise de dívida soberana. O que aconteceu até essa altura é que o mercado português era um mercado muito fechado, pouco internacionalizado, e portanto havia um equilíbrio natural entre as compras e as vendas. Conforme Portugal entra numa recessão, a digitalização no resto do mundo começa a acelerar. E o que levou a que, cada vez mais, o talento em tecnologia foi escasso e, portanto, estabeleceram-se um conjunto de centros de desenvolvimento de software em Portugal e, sobretudo, as empresas multinacionais começaram a exportar serviços para fora. Este movimento agudizou-se agora com o Covid, porque toda a gente percebeu que a tecnologia é muito global e, portanto, a globalização aumentou e cada vez mais se presta serviços para fora. O que é que está a acontecer hoje em dia no mercado? É que as nossas empresas portuguesas, ou administração pública, a banca, utilities, etc., quando querem contratar pessoas ou querem contratar serviços de tecnologia, vão estar a competir, não com os bancos portugueses ou os utilities portugueses, etc., mas vão estar a competir com os bancos ingleses ou americanos, etc., que estabelecem centros de competência cá em Portugal, porque em Inglaterra o preço de um consultor por dia é 3 ou 4 vezes o preço em Portugal. E, portanto, o que está a acontecer é que há uma subida dos preços e dos salários na indústria, e as empresas portuguesas que se querem transformar digitalmente vão ter de fazer, tem 2 ou 3 caminhos, acredito eu. Um é, ou têm orçamentos de investimento em tecnologia fixos e, portanto, o que vão ter de fazer é fazer menos iniciativas de inovação, o que é mau em si, ou vão ter de se focar muito naquilo que é o valor que essas iniciativas vão aportar ao negócio, o aumento de vendas, o aumento de eficiência, seja o que for, e, portanto, conseguem orçamentos maiores para investimento em tecnologia, ou então vai haver um caso, e isto vai ser um tema. Eu acho que as empresas vai ter de haver um reajuste durante algum tempo e vai haver muita escassez de pessoas em Portugal nos próximos anos. Qual é o teu plano em relação a isso? Tu estás no... Certo. Tens que resolver esse problema também, certo. Não é? Há um tema, visto na perspectiva da indústria de serviços, o plano mais básico é aumentar a internacionalização e, portanto, vender o nosso know-how, que é de nível mundial, em países que pagam mais know-how, mas isso não resolve os temas dos nossos clientes portugueses. Para resolver esse tema, o que acredito é que vai cada vez mais ter de haver a integração de pessoas fora das áreas tecnológicas, dentro das áreas tecnológicas. É um investimento que não é assim tão simples, porque há muitas pessoas que não têm competências base em tecnologia e é muito difícil convertê-los. A probabilidade de sucesso é mais baixa em converter estas pessoas para a tecnologia, mas é um caminho que tem de ser feito. Achas que o reskill, o upskill das pessoas que já estão no negócio é um dos movimentos essenciais para conseguir fazer face à... É incontornável. Okay. Portanto, aqui a solução é aumentar o número de recursos disponíveis no mercado nacional, fazendo esse reskill com pessoas que estejam disponíveis para trabalhar nessa área com salários ainda mais baixos do que os profissionais da IT que trabalham em Portugal. É isso? Há um tema que tem a ver com uma solução, é aumentar a quantidade de pessoas com competências tecnológicas, e depois os salários vão ser, o mercado vai dar por equilíbrio. Mas eu acho que há mais coisas que se podem fazer. Aumentar a eficiência destas pessoas que estão no mercado é relevante, aumentar a produtividade. Nós temos trabalhado com alguns dos nossos clientes, não no modelo tradicional em que nós cobramos por dia que fazemos ou cobramos num projeto, mas em modelos de contratação
que existem vantagens para ambos os lados em aumentar a produtividade das equipas. Significa que, de forma muito simples, são modelos output-driven, são modelos em que uma empresa prestadora de serviços é paga de acordo com a produtividade da sua equipa e, portanto, se a equipa for, por exemplo, em 15 dias, se a equipa conseguir produzir muito mais, é mais remunerada, mas se a equipa também produzir menos, a empresa é penalizada. Isto vai levar a que menos pessoas, ou o mesmo número de pessoas, consigam produzir mais peças tecnológicas. Isto é um ponto básico do tema da produtividade. Eu acho que também tem de haver um ponto muito relevante que depois já tem a ver com outra conversa, mas já tem a ver com a internacionalização, que nós, enquanto empresas portuguesas, também vamos ter de ser necessariamente muito produtivos. Arranjar formas de aumentar a produtividade, que muitas vezes passa por educar mais as pessoas, fazer investimento não só em componentes de skills técnicos, mas também em skills, em soft skills, em skills de gestão, criar formas das pessoas terem mais incentivos e, efetivamente, a um resultado prático do seu trabalho. Acho que há muito trabalho a fazer aqui e é um dos caminhos. E há também aqui e não achas que os próprios clientes também vão ter que fazer esse caminho da tal internacionalização, ou seja, vão ter que competir cada vez mais no mercado global e vão ter que estar disponíveis, se quiserem recursos ou bons recursos, para pagarem mais as empresas que estão em Portugal. Há este tema, não é? Porque nós não temos dinheiro para pagar, porque os negócios não geram as margens suficientemente saudáveis para poder, digamos assim, pagar em competição com a Alemanha, a Inglaterra, a França e por aí. E, portanto, há também um tema de, como disseste há pouco, produtividade e de capacidade dos negócios de libertarem margens suficientemente grandes para depois poderem concorrer no contexto internacional, não é? Sim, e eu aí, a transformação digital vai levar a ter um papel fundamental na alteração também das estruturas das empresas e da natureza do negócio das empresas. Grande parte do tecido empresarial português ainda está muito centrado no próprio país. E a globalização vai aumentar, necessariamente. Tivemos aí uns anos mais difíceis com o antigo presidente dos Estados Unidos, mas o movimento da globalização é um movimento imparável, pelo menos dentro da União Europeia seguramente é imparável. E as empresas portuguesas, efetivamente, têm cada vez mais de olhar para a tecnologia como um driver da sua internacionalização. Por isso que eu vos falei há pouco, que não é sobre... O tema não é termos tecnologias novas, absolutamente inovadoras. As tecnologias estão cá, grande parte delas há muito tempo. O tema são os líderes empresariais, e aqui o CIO para mim é um líder empresarial, os líderes empresariais conseguirem perceber como é que conseguem mudar o seu negócio através de tecnologia. É muito mais um tema de gestão e um tema de pessoas e de literacia digital do que propriamente um tema de tecnologia, porque a tecnologia que tínhamos há 5 anos dava para fazermos coisas fabulosas que hoje ainda não estamos a fazer. Sem dúvida, sobretudo uma questão de mindset dos gestores a olharem para o mercado como mercado global, não é? E a partir daí competirem no mercado global e poderem usufruir daquilo que são, digamos assim, as rates que os fornecedores de serviços praticam em Portugal para empresas internacionais ou para empresas portuguesas, o que será certamente mais competitivo do que há o tema também do marketing, da marca, da própria gestão, como estávamos a falar há pouco, a qualidade da gestão também influencia muito isto. Está aqui uma série de aspectos que estão fora daquilo que das nossas discussões de tecnologia, mas que influenciam muito depois a capacidade de, através da tecnologia, criar um negócio saudável e que seja suficientemente forte para poder competir internacionalmente. Sim, e há aqui um tema, Fernando, há um tema que uma das áreas que está a mudar muito também é a área do marketing da comunicação. O marketing tradicional, não diria que está morto, que seguramente algumas das pessoas que nos estão a ver atiravam tomates, mas o marketing digital é completamente diferente daquele marketing absolutamente tradicional. É preciso, é um métier muito difícil porque é preciso compreender muito tecnologia, é uma área muito nova, porque normalmente tem de ser pensada numa escala global, pela natureza do digital. O IT e a tecnologia têm aqui um papel relevante, mas não chega.
E, portanto, nas áreas de marketing e nas áreas e os canais de venda digitais é preciso um tipo de mindset absolutamente diferente. É uma matéria em que muitas empresas ainda não os dominam e, novamente, os líderes das empresas têm de olhar para este tema e perceber o valor que daí pode vir e têm de entrar num caminho que seguramente vão fazer muitos erros neste percurso. Mas isto é que as grandes empresas multinacionais de software e outras, as Netflix, etc., onde têm sido absolutamente exímias, têm sido no tema do marketing digital. Ou as empresas o dominam e olham para o seu mercado não como Portugal e não como Ibéria, mas provavelmente como Europa, como o mundo inteiro, ou então vão morrer no meio disto, porque quem o fizer bem vai agarrar uma fatia anormalmente grande de mercado que há 20 anos atrás não era possível fazer, porque quando queríamos internacionalizar tínhamos de abrir um escritório e fazer um conjunto de outras coisas. O mundo mudou completamente. Isto são momentos fabulosos para vivermos. Eu acho que eu estou muito entusiasmado com o momento que nós estamos a viver agora e que vamos viver nos próximos anos, porque eu acho que é uma transformação absolutamente significativa e eu acho que há coisas muito mais giras a virem aí. A Google anunciou há pouco tempo que em 2029, vai ter a primeira aplicação comercial de computação quântica. Eu costumo explicar o que é computação quântica, portanto, comparar computação quântica com a computação hoje que temos. Costumo fazer a analogia que é a mesma coisa de comparar um tanque de guerra do início da Segunda Guerra Mundial à bomba atómica. É uma escala, não de destruição felizmente, mas uma escala de computação completamente diferente. Assumindo que vai ser lançada comercialmente em 2029, aquilo depois vai demorar muito tempo. A gente sabe que estas coisas às vezes, a inteligência artificial, eu lembro-me, quando estava a estar no técnico, tinha cadeiras de inteligência artificial e mesmo hoje a inteligência artificial é pouco relevante na nossa economia. Isto vai demorar tempo, mas acredito que no finais da década, daqui a 15 anos, o mundo vai mudar novamente porque a computação quântica vai dar um salto muito relevante. Portanto, nós temos aqui a sorte e o privilégio de estar a ser agentes desta mudança. O que temos de fazer, obviamente, é agarrar nesta mudança e fazer ter drive para agarrar estas oportunidades todas. David, começaste a conversa a dizer que, enfim, a tua característica mais marcante era gostar de desafios. Portanto, o que estás a dizer é que existem vários desafios e eu digo que existem não só desafios, que são, sobretudo, oportunidades. Certo, certo. Oportunidades, sobretudo, para essas novas gerações que estão a entrar agora no mercado de trabalho, que estão, enfim, a iniciar a vida. Tu tens filhos e quais é que são os conselhos que tu dás aos teus filhos, olhando para tudo isso, que é esse processo, enfim, aceleradíssimo de transformação digital e todas essas perspectivas de disrupção total, não só já no próximo ano, mas disrupção total, como dissesse, desse crescimento exponencial, com o exemplo que desse agora, exemplo da computação quântica. O que é que dizes para os teus filhos? Olha, eu estou efetivamente, os meus filhos têm aquela idade de começar a tomar decisões que vão ter impacto no futuro. Eu acho que quando abordei com a minha esposa o tema de guiar-nos os nossos filhos, ou darmos o apoio, a primeira coisa que fizemos foi olhar para eles enquanto indivíduos. Porque há pessoas que são mais introvertidas, há pessoas que são mais expansivas, são mais combativas. E eu acho que temos um papel de os guiar e tentar explicar que se o nosso filho é demasiado introvertido, a probabilidade dele ter sucesso como um advogado de barra, daqueles muito combativos, é muito baixa. Portanto, há aqui um ponto importante que é olharmos para os nossos filhos, não como filhos, que nós só vemos normalmente as partes muito boas, mas como indivíduos, isso sobre as características de personalidade deles. Há um ponto também que é importante, que é explicar-nos o que é que nós achamos que o mundo vai ser à frente. E eu acredito que o mundo vai ser um mundo muitíssimo mais dinâmico, em que a inteligência emocional que as pessoas têm e a capacidade de adaptação vai ser muito mais importante que foi para nós. As coisas vão mudar muito depressa. E, portanto, nem que seja como complemento à formação académica que eles vão ter, acho que eles desenvolverem os seus soft skills é relevante e podem passar como por atividades extracurriculares, pode ser música, pode ser outra coisa qualquer. Estes temas são sempre relevantes. Depois há outro tema que é a educação hoje cada vez mais é uma educação ao longo da vida. E, portanto, há um tema também relevante que é
eles tomarem, tentarmos guiá-los na perspectiva deles tomarem decisões que não comprometam demasiado o futuro. Eu acho, por exemplo, as áreas de engenharia, e eu sou suspeito porque eu próprio também fiz engenharia e depois fiz gestão a seguir, as áreas de engenharia, eu acho que vão dar origem, têm um conjunto de características que permitem às pessoas ter um nível de flexibilidade grande. Uma forte componente analítica, uma forte componente de skill de resolução de problemas, e estes dois pontos vão ser muito importantes no futuro, porque o mundo vai estar sempre a mudar e, portanto, a vida deles vai ser analisar dados e resolver problemas ao longo da carreira. E esses são pontos relevantes. Eu também, pessoalmente, acredito que devemos não interferir demasiado, mas explicar aos jovens que há coisas que eles gostam de fazer, mas não necessariamente não lhes vão dar o conforto material que eles têm ou que eles querem ter. Há pessoas que não têm isso. E, sobretudo, há um tema muito... E os últimos 2 pontos para terminar. Um é explicar-lhes que tem de ser com muito trabalho, porque nada cai do céu e, portanto, é importante eles perceberem que têm de trabalhar sobre esse assunto. E outra componente que eu acho que é muito relevante na educação é ter pelo menos, experiências de internacionalização. O mundo cada vez vai ser mais internacional. Nós temos uma cultura e uma língua muito própria e, portanto, acho que é muito importante eles conhecerem outros países, terem contacto com outras culturas, porque isso vai-lhes também dar uma flexibilidade importante no futuro e provavelmente não vão dar a trabalhar tantos para empresas em Portugal como nós. A maior parte deles também vão fazer coisas diferentes no futuro. Sem dúvida. Ficam aqui as sugestões. Gostei particularmente dessa ideia de separar aquilo que é um hobby, que nós gostamos de fazer, mas não dá dinheiro, de uma carreira que é uma coisa que temos de fazer para ganhar a vida. Eu acho que isso é uma coisa que é importante e acho que nem sempre é clara na cabeça de muitos jovens. David, tu, como sabes, a última pergunta é sempre sobre os livros. Neste caso é particularmente adequada, porque eu sei que tu és um amante dos livros, lês muito e, portanto, és a pessoa ideal para te pedir umas sugestões de leitura. Ok. Olha, eu estou a ler agora um livro particularmente interessante, um livro diria de negócios, que é o No Rules Rules. É um livro sobre a história da Netflix. É um livro que recomendo porque, além de ser um livro de negócios particularmente bem escrito, um livro, tem uma curiosidade que o livro é escrito por 2 pessoas e aquilo são tipo 3 páginas escritas pelo CEO da Netflix, 3 páginas escritas por uma consultora externa, uma professora do INSEAD, e portanto dá uma dinâmica muito interessante aos livros. O livro é um livro também que carece de alguma maturidade, porque aquilo é a história da Netflix e a história da Netflix é uma história... não terminei, mas há ali uma parte daquela história que é dura e tentar replicar. Aquilo é feito mais ou menos como se fosse um livro de cozinha, que é uma receita, que é a receita da Netflix. Tentar aplicar aquilo nas nossas organizações não se consegue aplicar por motivos, agora não vou contar o livro. Esse é um livro dos que mais me tem tocado nos últimos anos na perspectiva de gestão. Houve outro livro que me marcou particularmente, que é o livro que chama-se The EQ Edge, é de um senhor canadiano que trabalha em inteligência artificial, o Dr. Steven Stein, e é um livro sobre neurociência, inteligência emocional e a aplicação ao trabalho e à vida pessoal. É um livro que faz um mix bom entre como é que podemos utilizar a neurociência no trabalho, mas a importância que ela tem também na nossa vida pessoal. Um livro que recomendo também. É um livro, se calhar, algo avançado para as pessoas que nunca olharam para estas áreas, mas para quem tem algum conhecimento na área, seguramente vale a pena ler, e é um livro prático também nessa perspectiva. Eu tenho uma paixão, felizmente não segui, que é a história. É o teu hobby, não é? Não, é o meu hobby, E já pensei em fazer um doutoramento em História, mas depois nunca encontro o tempo. Mas leio muito. E há 2 livros sobre História da Humanidade que é a parte que eu gosto também mais, que me impressionaram mais. O primeiro chama-se A Riqueza e a Pobreza das Nações, parecido ao título do Adam Smith, mas escrito por um senhor que é o David Landes, que pretende explicar, fazendo a história da humanidade, pretende explicar porque é que algumas nações são muito ricas e outras não são ricas. É um livro também, novamente, muito bem escrito e acho que é um livro muito enriquecedor. Há outro livro... Dá para perceber porque é que Portugal é pobre?
Dá para perceber porque é que Portugal é pobre e, claro, temos o nosso momento de glória na expansão marítima. Eu acho que passados 500 anos é tempo de fazermos alguma coisa. Mas é isso que eu ia perguntar, se conseguimos também aprender o que nós podemos fazer. Não, sim, acho que se tiram dali algumas ideias e, sobretudo, que deve-nos dar ânimo para dizer, se há 500 anos conseguiram, nós havemos de conseguir também, vamos lá arregaçar as mangas. E o último ponto, que é um livro que é As Rotas da Seda. As Rotas da Seda é um livro também sobre a história do mundo, com a particularidade que é visto da perspectiva do Médio Oriente e da Ásia. Toda a nossa visão sobre a história do mundo está muito centrada de toda a cultura ocidental, está muito centrada do Mediterrâneo, começa como os romanos, que foram a civilização melhor do mundo, e conta aquela história toda que nós aprendemos na escola. Este livro fala da história do mundo, é a mesma, mas é na perspectiva começa no crescente fértil na Babilónia, que hoje é o Iraque, e dá-nos uma percepção interessante do mundo, diferente da nossa, e percebemos que afinal, se calhar, os romanos de facto foram fantásticos, mas se calhar outros impérios que foram igualmente fantásticos, e leva-nos também a perceber mais sobre a cultura do mundo e a forma como estamos organizados. Portanto, são leituras que eu vivamente recomendo. Sim, senhor. Excelentes sugestões. Acho que... Não, fico aqui. Há várias sugestões de leitura. Nosso tempo já terminou aqui há algum tempo, David, mas podíamos continuar aqui a conversar sobre tecnologia, sobre história, sobre aquilo que é a perspectiva futura e como é que nós podemos também ajudar a criar aqui um mundo melhor, né? Um mundo melhor para nós, mas sobretudo para os nossos filhos, para os nossos netos. Acho que foi uma conversa fantástica. Acho que aqui a tua característica de agarrar os desafios acho que é uma característica-chave para conseguirmos, conseguimos crescer e vingar, e é também fundamental para quem está a fazer a transformação digital. Ou seja, eu acho que a transformação, muitas vezes, os gestores querem fazer a transformação sem transformarem muito, não é? E, portanto, acho que o tema do desafio é, de facto, o tema de aceitar o risco e de facto, querer mudar. E deixo aqui eu acho que foi uma marca muito forte que deixaste e que eu aproveito e deixo também para todos que estão a nos ouvir para aceitarem o desafio, obviamente ponderado, mas que arrisquem e que tentem levar as vossas organizações para um próximo nível, que de facto consigam fazer esse caminho para Future Enterprise, mas não só para uma Future Enterprise, né, que se quer uma organização resiliente, ágil e capaz de inovar, mas também o Future Human, que dissesse também, acho que na parte final, acho que ficou bem marcado a preocupação com o indivíduo e olhar para as pessoas e para os próprios filhos como indivíduos e perceber como é que as características podem se adaptar, mas que todos eles também consigam ser resilientes, ágeis e conseguir utilizar ao máximo a tecnologia para conseguirem vingar e serem, sobretudo, felizes nas suas vidas. Portanto, acho que foi uma conversa fantástica. Da minha parte, foi ótimo. Espero voltarmos um dia aqui a falar novamente e olhar também um pouco para aquilo que foi não só esse último ano, que comentasse da Nexcellence, mas sobretudo aquilo que vão ser os próximos anos com esses desafios, não só no mercado nacional, mas sobretudo no mercado internacional. Portanto, acho que foi ótimo. Fernando. Pois, o Gabriel faz sempre estes resumos espetaculares. Eu não tenho nada a dizer, a não ser agradecer-te mais uma vez, David, a disponibilidade para estar aqui nesta conversa connosco. Foi muito agradável e muito interessante. Eu enfatizo principalmente este tema do enviesamento no sentido da ação, obviamente correndo os riscos que sabemos que corremos sempre que tomamos ações e decisões, mas pareceu-me muito interessante a tua perspectiva e acho que foi uma conversa muito agradável e muito interessante. Muito. Obrigado, David. E assim terminamos mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC, em parceria com a nova IMS e com o apoio da Nexcellence. Muito obrigado e até breve. Nexcellence by Glint, uma parceria para criar o futuro digital, com respostas baseadas em experiência, com dimensão e ambição, com uma visão global e talento nas competências mais inovadoras. Nexcellence, powered by Glint. Knowledge to empower.